uma empresa relativamente bem mais nova. Então, isso também é um ponto de argumento no qual a gente tem ganho, né? É mais benéfico você... O que é mais estável? O que é mais confiável? Uma empresa de 1848 ou uma de 1977? Então, tem esses... É um ponto positivo isso. Por isso que hoje, eu não sei se todos vocês que estão aqui já vendendo, vocês colocam na apresentação de vocês, logo ali no início, eu falo sobre a National Life e eu falo sobre a idade da National Life, eu faço aquele material editável que a gente tem de apresentação, eu mostro ali, teve pólices pagas no Titanic, etc. Calma aí que eu tô vendo as mensagens. State Farm. O que é State Farm? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E a State Farm ela é uma empresa de... Imagina uma construtora. A construtora, ela vai fazer uma obra de uma casa. Aí tem quem faz o plumber, tem quem faz a elétrica, tem quem faz o drywall. Né? A construtora ela faz tudo, mas ela não é especialista em uma única coisa. O que é a State Farm? Então, para que vocês entendam. A State Farm é uma empresa de seguros, que ela faz seguro de carro, ela faz seguro de barco, ela faz seguro de mobile home, ela faz seguro de rental, faz seguro de tudo que você imaginar. Mas ela não é especializada em produtos de life e anuidades, como a New York Life, como a National Life. Aqui, então, um argumento, quando a pessoa fala para você que ela tem State Farm, provavelmente ela tem um produto muito básico, uma empresa sólida, uma boa empresa, mas talvez não a melhor opção. Talvez não é a melhor opção para planos de previdência, anuidades, qualquer objetivo que seja a longo prazo, que tenha cash value dentro da policy, tá? Então, State Farm só vai fazer se tiver documento, assim como na New York Life, Primary, que eu vou ficar devendo essa informação para vocês, não tenho certeza se pode fazer sem documento lá. Eu acho que sim, tá? Vou investigar e falar para vocês. Mas a New York Life, né, é mais difícil. Então, o que a gente conquistou hoje na National, por que na National consegue, Nath? Por que a National tem essa facilidade? A verdade é que a gente, como os brasileiros mesmo, o nosso grupo dos brasileiros, a gente teve um impacto tão grande, uma relevância nas nossas vendas dentro da National, que foi começando a ser criado todas essas possibilidades dentro da empresa. Por que hoje é tão difícil para a gente ter uma segunda opção de empresa para a gente representar que seja tão boa quanto? Por exemplo, a gente tem a Corbridge, é uma empresa excelente, com tantos benefícios quanto a National, porém não aceita nossos imigrantes sem documento. Então, pra gente, pro nosso nicho, pro nosso público, vocês veem que é um pouco difícil a gente conseguir migrar e ter uma outra opção. Quando é que a gente vai talvez conseguir? Quando a gente começar a ter uma boa relevância. Quando o que é relevância, gente, no nosso mercado? Vendas. Quando os nossos números forem tão altos que eles vão querer sentar para ouvir. Ok, o que a gente pode fazer para facilitar o negócio com vocês, né? Então, a State Farm voltando à comparação, a State Farm, ela é essa construtora. A primeira coisa que você tem que ter quando você pegar uma policy da State Farm é que seu cliente entenda que você tem um faz tudo. Mas para sua aposentadoria ou para qualquer propósito que você tenha de cash, rendimento a longo prazo, a gente precisa de algo mais específico, robusto, que foi feito e pensado para isso. Alguém que trabalhe só com isso, que é o caso da National Life Group, né? Que é o que a gente representa. Então, essa visão geral, não é só que eu estou aqui hoje falando para vocês, decorem o ano que a empresa nasceu. Entenda por que é importante no processo de vendas, no processo que você está ali com o cliente. O que você está gerando, né? Você está gerando credibilidade quando você fala isso. Você está passando confiança para o seu cliente. E então, quando você sabe o seu concorrente, hoje quando eu sento com alguém que tem New York Life, se eu sentar com alguém que tem New York Life, eu não vou falar mal da New York Life. É uma empresa muito boa, foi fundada em 1845, na mesma época que a National. Basicamente a mesma idade elas têm. O que eu tô trazendo para aquela pessoa que tá me ouvindo? Essa menina sabe do que ela tá falando, né? Ela sabe quem é o concorrente dela. E então ela tem embasamento para me dar uma opinião ou me mostrar um outro produto. Outra coisa, tá no processo de conversão. Não sei se todos aqui sabem, mas quando você vai converter um produto, legalmente, a gente não pode converter, tirar o nosso cliente de um produto para passar para um produto pior, inferior. Ele tem que ser um produto superior, tá? A gente não pode. É um problema. Às vezes o nosso cliente nem sabe disso, ele não vai denunciar vocês. Mas a gente sabe.
vocês estão aqui hoje sendo treinados nessa sala, 27 pessoas, vocês sabem. Então, a gente só pega um produto e converte para um outro produto, mesmo que seja um novo produto, se ele for superior. Que basicamente, quando você está, por exemplo, fazendo um whole life conversion, você pode fazer tranquilo, que você está fazendo algo melhor para o seu cliente. E os números não mentem, tá? Sempre run the numbers. Mas, sempre run the numbers. A Cleude, você falou aqui que pegou um cliente da semana passada da State Farm. Você quer compartilhar o que aconteceu? Como que foi? Ô, Nath, depois deixa eu compartilhar também uma que eu peguei da Primerica, tá? Por favor. Tá. Cleude, daí Adriana. Ô, Natália, eu peguei esse cliente, ele é um cliente que tem 23 anos que mora aqui, e aí ele tem essa pólice, e a dele é só de morte, né? E aí é uma pólice de $100 mil e 180, quase $200 que ele paga. Aí quando ele viu o meu produto, ele falou, não tô acreditando que eu moro aqui esse tempo todo, já paguei 8 anos e nunca vi falar sobre esses produtos. É ótimo demais esse produto, assim, ele ficou encantado, sabe? Com o produto e, tipo assim, ele também não tem documento, só a mulher dele que tem. Aí fechei com os dois, aí logo ele falou, não, vou cancelar o meu, vou cancelar. Eu falei assim, aí primeiramente eu falei, não, você não cancela, vamos aplicar, você tem que ser aprovado, né? Então eu expliquei pra ele primeiro, né, pra ele não cancelar e ver a aprovação dele primeiro, né? Que vai que ele cancela e depois ele não é aprovado, né? Então, aí eu falei, aí depois você decide o que você faz, né? Só sei que você tá tendo um produto melhor, né? E bem mais em conta, com o valor da pólice bem mais alto. É isso aí. Uma coisa que a Cleude falou, gente, que é importante a gente saber, State Farm, basicamente, tá aqui, ó, uma comparação, uma visão geral para vocês de argumentos, tá? É um produto simples. Ele é o tradicional seguro de vida que todo mundo conhece. Morreu, recebeu. Basicamente, é isso que é o produto Não tem inovação. Por quê? Porque não é o foco da State Farm. Apesar de ser uma empresa muito sólida, de boa reputação, como que eles fazem dinheiro? É na venda de todos os produtos do mundo. Boat Insurance, Rental Insurance e tudo isso, né? Que é o que aconteceu com o cliente dela. Pode falar, Adriana. Adriana? Oi. Não, que eu tô dirigindo, por isso que eu não tô com o meu vídeo. Eu peguei um caso de State Farm, que foi exatamente isso que a Cleude falou, muito mais caro, e é um termo simples, que não tem benefício em vida, e a pessoa tá aqui há muito tempo, mora na Virgínia, e ficou encantado com o produto que a gente tem. E o meu da Primerica, eu peguei uma família inteira. A Primerica é o seguinte, ela é um seguro de morte também, né? É um termo que não tem benefício em vida. E o que acontece? Você tem que ter um IT number, pelo menos. Quando você não tem um IT number ou você não tem um visto válido, a sua cobertura é muito pequena. Você não consegue aprovar, né, com um custo menor. Então, o seguro fica muito alto. Então, esse é um bom argumento pra gente. Ótimo. Eu não sabia disso. Eu não tinha certeza, eu até tinha falado. Acho que você não estava aqui. Que eu não sabia se poderia fazer... Eu tava, mas é que eu não queria te interromper. Tá. Eu não sei. Então pode, mas aí... É por isso que eu tô complementando por causa disso, é que eu não queria te interromper, que você começou a falar da State Farm. Mas o que acontece? Você tem que ter no mínimo um IT number. E se você não tem o visto válido, você tem uma cobertura muito pequena. E aí, muitas vezes, não vale a pena para a pessoa que está aplicando. Entenderam, pessoal? Também aprendi isso daí agora, ó. Bom, é muito bom, né? A gente tá aqui, a gente troca ideias. Agora eu vou... Ô, Nath, uma coisa que eu achei muito... É uma coisa que eu tenho feito sempre, sabe? Sem querer te interromper. Deixa eu botar o meu, que agora eu parei aqui. Tá me vendo agora? Sim. Eu sempre falo bem das seguradoras, gente. Eu, de vez em quando, vejo um povo, assim, querer denegrir as seguradoras e falar, porque essa seguradora não é boa, essa seguradora não é confiável. Cara, isso que você falou, Nath, é o contrário. A gente precisa deixar claro que as seguradoras são empresas extremamente sólidas
sólidas aqui nos Estados Unidos, só que existem empresas e empresas. E a gente trabalha com a número 1 em IUL, né? A número 1 em benefício em vida, que tem um processo muito menos burocrático em relação ao imigrante. Ponto. É só isso, mas quanto mais a gente exalta, quanto mais a gente fala da solidez das seguradoras, melhor. Achei essa sua fala maravilhosa. É isso, e eu acho que não só a gente exaltar, mas a gente também trazer conhecimento. Foi fundado em tanto tempo, que você está tendo conhecimento do mercado num todo, e não só do que você faz ou do que você tem. Um ponto sobre a National, gente, em comparação, ela e a New York Life têm basicamente a mesma idade, tá? Foram fundadas ali bem próximas uma da outra. Porém, a pioneira em benefício em vida, quem é pioneira? A primeira, nunca antes visto. Quem inventou o benefício em vida foi a National Life Group, que é a empresa que a gente representa. E ela vem inovando constantemente nessa área. Por que ela tem essa vantagem competitiva? É uma vantagem competitiva, porque além de ter sido a pioneira, aquela que inventou, as outras pessoas vieram depois, elas foram copiando, adaptando, algumas melhorando, ela continua inovando. Por exemplo, Alzheimer Rider, que é uma coisa nova. Outra inovação da National Life. Hoje, se existir alguma empresa, não tenho conhecimento se tem, que tenha Alzheimer Rider, ela veio depois do que foi criado. Então, assim, quando a gente estava lá na National, eu conversei um pouco com o setor, as pessoas que desenvolvem e os produtos, né? Que elas criam, assim, um rider é um produto, o benefício em vida é um produto. E a gente pensa que é só, vamos dar essa proteção. Tem tanta coisa envolvido por trás disso, é tanto estudo, cálculos. Então, a National Life, ela é uma pioneira, ela é referência nesse mercado. Então, é algo que a gente pode falar. As outras empresas, Primerica, State Farm, não têm benefício em vida. E aí, a New York Life, ela tem. Porém, não está embutido no produto de seguro automaticamente, tá? Então, não é automático. Quando eu falo National Life Group, tem benefício em vida. A não ser que a pessoa foi aprovada e o rider, né, por algum motivo de doença ou situação, aí eles tiram um rider. A gente sabe que isso pode acontecer em alguns casos. Né, Mauriane? Até concordando ali que ela teve um caso sério. Mas, de maneira geral, falou National Life, já tem benefício em vida. Falou New York Life, tem que ver. Você não pode dizer, não, você não tem benefício em vida, não. Porque a New York Life tem que ver. Porque a pessoa pode ter comprado um rider. O rider, gente, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse nome, mas é como se fosse uma parte do contrato, uma cláusula do contrato. E aí, dentro da New York Life, tem essa cláusula ali dentro, né? Dizendo que cobre doenças crônicas, cobre doenças terminais. Um ponto, eu vou depois, não tenho aqui na minha apresentação, não preparei, mas eu vou pegar uma policy da New York e vou sublinhar lá as páginas para vocês verem sobre como é as coberturas de benefício em vida da New York Life. 99% das apólices, não vou dizer 100% porque eu não vi todas do mundo, mas 99% você está condicionado a uma situação terminal para o recebimento daquele rider. Então, mesmo que seja uma doença crônica, você tem lá o rider de crônica. Ok, tem que ter uma cláusula de que você está quase batendo os pés com as botas lá, morrendo, para você receber, tá? Então, é isso. Quando eu leio ali o chat, aí eu perco o foco, gente. TDAH forte, é isso. Então, a New York Life, ela tem alguns benefícios em vida. Vida real, vamos trazer aqui um treinamento, né, prático. Nath, como é que eu falo quando eu tô lá na hora do atendimento? Gente, na hora do atendimento, se tem conversão e se tem, se você quer ou upsell alguma coisa pra pessoa, você precisa ver a policy da pessoa que ela já tem. Você tem que ver, porque você só tem como comparar aquilo que você tem nas suas mãos. Você não tem como dizer que o seu produto é melhor, pior, inferior. E aí eu falo isso muito com o cliente, olha, eu quero te ajudar. Eu acredito, eu sempre uso esses termos, tá? Eu acredito que a gente tem um produto superior, baseado na empresa que você tem, mas para eu ter convicção, me manda sua policy para eu dar uma olhadinha, eu vou analisar. Não te custa nada a minha análise, vou fazer uma análise profissional, vou marcar sua policy, vou te dizer a página do que eu tô dizendo e vou trazer de volta a minha análise pra você. A pessoa tem o sentimento de que ela tá ganhando, entendeu? Porque ela vai receber ali uma análise. Acho que é até um bom tema de treinamento, né? A análise da policy, pra gente fazer aqui pra eu mostrar pra vocês. Não tem mistério, a maioria das apólices de seguro tem os mesmos terminologias
terminologias, mesmas palavras, em lugares ali diferentes, mas você vai no mesmo ponto para procurar, tá? Então, o benefício em vida, gente, é o nosso grande diferencial. Além dos benefícios de cash value, que são muito... Hoje a gente é número 1 de IOL no país todo, né? Aí saiu na Forbes, em tudo isso, a gente já sabe. Mas, assim, o benefício em vida é o grande tchan da National Life, que é o que a gente consegue vender muito aí pra nossa galera, tá? A National Life tem uns comparativos... Eu vou compartilhar com vocês isso depois no grupo também, tá? Tem um índice... Tem alta performance com opção de índice de proteção contra perdas. Nada mais é aquele sobe e desce lá do S&P 500. Quando sobe, a gente sobe. Quando desce, a gente trava, né? Já a New York Life, ela tem um foco em whole life, produtos garantidos. Ou seja, geralmente... Por que eu falo geralmente? Porque isso muda de contrato para contrato. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer uma comparação, uma conversão, qualquer que seja, né, o nosso objetivo, a gente olhar a policy. Mas geralmente é 2,5%, 3,5%, já vi até 3,5% de rentabilidade garantida. Então é um valor fixo anual. Então, ao invés de ter, se o mercado sobe 10%, a gente sobe 10%, se cair a gente zera, a New York Life te garante 3% ao ano, ou 2,5%. Hoje em dia está mais baixo, mas já houveram contratos do passado que foram valores mais atrativos. Até 4% eu já vi de policies antigas. E tudo depende de como está o mercado, então o contrato é feito de acordo com o mercado, né? Então, não tem IOL. Então, ouvir dizer, tá? Que os nossos dias de glória estão chegando ao fim, que eles estão, sim, agora desenvolvendo um produto de indexado, a New York Life. Eu acredito que vai ser um concorrente mais forte pra gente. Outro ponto, um argumento muito bom quando eu tô lidando com um cliente que ele já foi vendido ou está no processo de shop around. Olha, eu sou independente. Eu posso representar a National, a Americas, a Anico, nananã. O meu maior interesse é encontrar o produto certo para você. Não tem problema, gente, se você sabe que ele não tem documento, que você só tem como ir para a National, mas você pode dizer isso, porque é verdade, você tem outras empresas. Quem trabalha para New York Life, ou para Primerica, ou para State Farm, eles são cativos. Eles têm que trabalhar só para aquela empresa. Ele é um funcionário, ele não é uma pessoa independente como a gente. A gente tem como olhar aquela base, por mais que às vezes a gente não faça isso no nosso dia a dia, né? A gente tô aqui com pessoas licenciadas que estão efetivamente trabalhando, que sabem como é o nosso processo. Geralmente a nossa primeira e única opção é a National Let's Go and Do It. Mas a gente pode, né? E deveríamos, tá? Explorar cada vez mais os outros produtos. Eu tenho feito isso, tenho feito algumas apólices na Forsters, na Core Bridge, quando eu vejo que é o cliente certo para isso. Porque eu também não tenho como cobrar e ensinar vocês se eu mesmo aprender, né? Então, eu tô vendo essas opções. Mas perdi minha linha de raciocínio. Ai, Deus. Então, basicamente isso, gente. Então, a gente tem que... É um dos IOLs mais competitivos do mercado, a New York Life. A gente falar que a gente tem essa possibilidade de olhar outras empresas, enquanto a New York Life, ela só tem uma única opção, que é o produto dela. Aí eu sempre dou um exemplo, assim, de banco. Se você vai no Bank of America, ele vai te oferecer a taxa do Chase? Ele vai te oferecer um produto do Chase? Não, porque no Bank of America ele só vende produto do Bank of America. Aqui nós somos licenciados independentes e eu posso shop around dentro de algumas empresas que estão dentro da rede do nosso broker. Isso é um argumento forte. A pessoa te dá uma moral quando você fala isso, sabe? Ela te dá mais atenção, ela te dá mais credibilidade, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês na prática, dentro de um atendimento, depois que eu já revisei a policy da pessoa, tá? Então, finge que eu tenho uma policy que eu já revisei. Como que eu faço esse napkin presentation? Gente, vocês vão ver como é complicado esse nível avançado, tá? Presta bastante atenção. Porque é um desenho, assim, que requer muita habilidade. Basicamente, eu faço isso. Uma lista no meio, desse jeito, porque eu nem uso aquele negócio que deixa ela reta, não, tá? Aí eu coloco aqui. New York Life, National Life. Aí, geralmente, eu sublinho o que eu quero que a pessoa preste mais atenção, tá bom? Aí eu vou lá, então hoje, fulano, eu tô dando números ilustrativos aqui, eu já fiz essa análise. Por isso que não dá pra você fazer uma conversão, uma venda, já tem uma policy, e você quer converter em uma única reunião. Você
você precisa solicitar a policy, você precisa pedir análise, você precisa analisar essa policy. Tem uma aula na plataforma, eu acho, analisando a policy da New York Life, se eu não me engano. Quem aí é de checar a plataforma, me diga se tem. Tem uma galera aqui que olha tudo. Já vi. Tem? Eu já Vocês já vi. viram? Então tem uma aula que eu tô mostrando pra vocês lá. Onde que você vai pra ver isso. Isso. Mas basicamente hoje você paga $200 por mês no seu whole life. E a Keila já estão aí, ó. Aqui na New York, na National Life, se você pagar $200 por mês no seu IUL, esse vai ser o resultado. Vamos lá. Você tem aqui um seguro permanente de $150 mil. Sem benefício em vida. Eu não faço feio desse jeito também não, tá, gente? Aí aqui, você vai ter 250 mil com todos os benefícios em vidas. Aí eu dou uma lembradinha. Lembra que eu te expliquei o que é o benefício em vida? Lembra? Aqui eu tô querendo o quê? Enfatizar o que a gente tem de bom. Eu não tô denegrindo a outra empresa, mas eu tô fazendo uma comparação clara. O Napkin Presentation mais avançado que vocês já viram. Uma linha reta no meio e comparando. Aqui, aos 66 anos, você vai ter 70 mil. Aqui, aos 66 anos, por conta da inovação que a gente teve no nosso produto, porque é vinculado ao mercado sem risco, você vai ter 210 mil acumulado. Gente, é real, tá? Geralmente é de 2 a 3 vezes mais o valor acumulado de cash value dentro do IUL do que do whole life. Nath, como que eu vou saber? Só running the numbers, só se você colocar os números no sistema. Não tem jeito, você tem que analisar a policy da New York Life, pegar os números e escrever num papelzinho, ir lá e colocar o mesmo valor dentro do IUL. Esse aqui com benefício em vida. Tax free. Você tem maneiras de acessar esse dinheiro tax free. E aqui também. Aí a hora de quebrar a maior objeção das pessoas que já estão há algum tempo aqui. Esse valor aqui, você já depositou 5 mil por 5 anos. Sei lá, se tem 5 mil, nesses 5 anos aí, você já tem 5 mil, a pessoa depositou. O que é aqui, gente? Aquele cliente, ele já tem dinheiro dentro da policy, só que ele não pode pegar o dinheiro porque ainda não deu tempo. Sabe? Aquele cliente que já depositou. Aqui, ele vai ter 70 mil, mesmo depositando já os 5 mil. Aqui, ele não vai precisar transferir esse dinheiro para cá, porque ele não pode, ele não tem cash value disponível. Não tá available esse dinheiro. Ainda que ele não traga esses 5 mil para cá, ele vai ter mais dinheiro acumulado. É isso que você tem que mostrar matematicamente para o seu cliente, para fazer sentido para que ele pare de depositar aqui e comece a depositar aqui. E existem casos que ele vai ter dinheiro aqui que já vai estar disponível. A gente tem como fazer um 1035 exchange. Outra aula. Por que não tem uma aula todo dia? Eu preciso saber, Nath. Gente, eu tô 6 anos fazendo isso. Fui top producer 2 anos seguindo nessa empresa. Eu nunca fiz um 1035 exchange. Deixa eu te falar, não é algo que você vai usar todos os dias da sua vida. É raro de acontecer. Se acontecer, basicamente é você transferir dinheiro de uma policy de seguro para outra policy de seguro com o dinheiro que tem disponível. Não é o dinheiro que a pessoa pagou. Se eu pago a IUL 1 ano, 2 anos, eu tenho dinheiro disponível lá? Não. Se eu pago o Whole Life 1 ano, 2 anos, vai ter dinheiro lá? Não. Se a pessoa pagou 15 anos, vai ter dinheiro disponível lá? Vai. Ela vai poder fazer um rollover para um indexado através de um 1035 exchange, tá? Do dinheiro disponível. Muitas vezes, esse dinheiro está trancado dentro do Whole Life. A pessoa não vai poder fazer, porque não tem dinheiro disponível. Ainda assim, o IUL ainda é um produto mais atrativo, porque a rentabilidade dentro dele, muitas vezes, não vou dizer todas, porque não vi todas do mundo, mas todas que eu vi até hoje, o IUL foi entre 2 a 3 vezes mais de dinheiro acumulado. Até para clientes que são rated, tá? Até para pessoa que é gordinho demais, ou tem uma doencinha ali de leve e foi rated, ainda assim, o IUL se tornou mais atrativo. Raquel, o nome do exchange é 1035 Exchange. São de Qualified Plans para Qualified Plans. O que eu quero dizer com isso, gente? Você não pode pegar um produto de um 401k e transferir para um Whole Life ou para um IUL. Você não pode fazer isso, mas você pode de um Whole Life para um IUL.
Você pode de uma UL de uma empresa para uma IUL. Produto de seguro para produto de seguro. São produtos com as mesmas regulamentações. Então, você pode fazer isso, certo? Nath, eu preciso saber disso. Calma, gente, vocês não precisam. Igual eu te falei, 6 anos trabalhando aqui, eu fiz isso 1 ou 2 vezes na minha vida. Então, se você precisar fazer, a gente vai aprender juntos de novo, porque não é algo corriqueiro, não é algo do nosso dia a dia, tá? Mas é possível, eu quero mostrar e falar pra vocês que é possível. Ficou claro o que eu faço aqui, gente? Eu só mostro pro cliente, basicamente, que se ele fizer a mesma coisa, o mesmo dinheiro, mesmo que ele já tenha depositado dinheiro no Whole Life, ele vai ter um resultado superior. A partir daqui, se você fez essa comparação, cara, é quase que o cliente está tendo benefício em vida. Ele está colocando o mesmo dinheiro, ele vai ter mais proteção, ele vai ter mais seguro permanente, ele vai ter mais cash value. Por que a pessoa não trocaria? Só se ela estiver doida, né? Cabeça. Se ela for normal, ela troca. Pode falar, Nancy. Então, nesse caso, boa noite. Então, nesse caso, o cliente pararia de pagar da New York Life e nessa situação ele já aceitou, adorou, então ele pararia de pagar da New York Life e começaria a pagar na National. E esse dinheiro, ele pararia? Qual é a orientação que se dá nesse caso que ele não tem tempo para fazer essa transferência? Aí depende do que o seu cliente quer, né? Ele pode estar fazendo algo adicional ou ele pode estar parando. É a mesma coisa quando a gente está replacing um termo. Aqui é a mesma coisa. Você não cancela nada com a New York Life até que o seu novo indexado seja aprovado. Vamos dizer aqui, tá? Foi o exemplo que eu dei, Nancy. Vou colocar vermelho. Muitas vezes, vamos dizer que ele tem 5 mil que ele já pagou ali, mas não está disponível. Mesmo que ele não coloque esses 5 mil aqui, esses 5 mil não veio para cá. Ainda assim, ele obtém melhores resultados. Como que é? Porque o dinheiro, ele é emocional. Lembra aquilo que a gente fala? Não sei se vocês já viram Money 101 na palestra. A gente fala sobre isso. A pessoa tem, mas eu tô perdendo dinheiro. Cara, você não tá perdendo dinheiro. Por que você pagou por 5 anos no negócio que você não vai ver esse dinheiro? Você vai ficar, né? Você perdeu ali. Só que se você continuar fazendo num produto como esse, você vai ter 3 vezes mais dinheiro. É no longo prazo, é no futuro. Mas é um fato. É um fato, entendeu? Então é isso que a gente tem que mostrar para o nosso cliente. Conseguir ensinar e mostrar isso com números para ele. Entendeu? Uma coisa que eu faço, Nancy e todo mundo. Eu pego na minha apresentação, quando eu tô fazendo uma comparação, eu pego um Run Report, aquele report da National, eu vou lá só no valor ilustrado, a página da ilustração, e comparo com a página da ilustração da New York Life. Eu monto na minha apresentação, eu faço um print, entendeu? Da New York Life e da National. Mesma página, geralmente o título é muito parecido, e aí eu mostro ele pra pessoa. Ela tá vendo com os olhos que Deus deu pra ela. Aí é muito fácil, não é só eu desenhando também, certo? Uhum. Então, ele pode optar em ou continuar pagando, ou então ela mesma vai se pagando e ele continua com duas coberturas até esse valor dele caducar. Exatamente, ele pode deixar aí o plano aberto, parando de pagar, ou ele pode manter os dois, como ele quiser. Aqui eu tô falando mais no intuito daquela pessoa que quer converter, sabe? De uma empresa para outra, que a gente está tentando converter ela para o nosso lado, para a National Life. Ingrid, a Ingrid perguntou aqui, ó, será que a gente consegue uma policy da New York Life para a gente localizar esses números e ficar mais fácil quando vier aos clientes? Essas apólices, como você encontra na policy da New York Life, tem uma aula já na plataforma eu mostrando como que você encontra. Mas sempre que você tiver um caso como esse, você tem que pedir a policy do seu cliente, porque tem que ser os números dele, para o comparativo ser real, entendeu? Então, não existe um comparativo que serve para todos. Então, você está diante de uma situação como essa, a primeira coisa que você vai fazer é marcar uma segunda reunião e, nesse meio tempo, pedir a policy do seu cliente para essa análise ser feita. Aí, se você não sabe ver a análise, tem a aula na plataforma, tem o seu Black Jacket incrível, que também vai poder te ajudar. E tem eu também que vou poder te ajudar. Então, tem esses três pontos aí de acesso para você conseguir fazer a análise da policy, tá bom? Alguma dúvida, gente, disso que eu falei aqui? Agora é a hora, tá? A hora da verdade. Não? Então, por que a National, gente, é a melhor escolha? Vamos fazer um resumo aqui, né?
Os produtos são mais modernos, isso é um fato, tá? Aqui eu tô trazendo fato para vocês, não é parte vendedora, eu não preciso vender National para vocês. Então, a gente vai ter, na maioria das vezes, quando você simula dentro da National, a gente vai ter cash value, um resultado melhor. Tem como receber o benefício em vida, porque isso para o nosso cliente final, agrega muito valor a pessoa saber que ela não está deixando só uma herança, ela também pode usar em vida. As nossas comissões competitivas, eu coloquei isso aqui da comissão, é o fato da gente ser independente e não funcionário. É aquele argumento que eu falei que eu sempre uso para vocês. Sempre quando eu tô com alguém que tá com a New York Life, mas esse daqui, ó, é como se ele trabalhasse no Bank of America. Ele só pode te oferecer produto do Bank of America. Eu não. Eu tenho uma visibilidade do mercado maior. Então, a gente tem mais liberdade do que esses concorrentes tradicionais, que tem vários funcionários ali trabalhando para eles. Meu povo, é isso que eu tinha para hoje. Quero saber de vocês. Tem alguma pergunta? Tem mais alguma situação que vocês se viram aí diante que, né, queira compartilhar ou queira perguntar sobre a New York Life, essas outras empresas? Oi, Natália. Oi, Nancy. Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre isso. Me fizeram essa pergunta, aí eu queria ver contigo. Calma aí, rapidão. É outro assunto? Então tá, antes de eu pular para outro assunto, sobre esse assunto aqui, empresas, como fazer uma conversão. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Perfeito. Eu tenho só uma pergunta rapidinho. Quando a gente não consegue, eu tô tendo dificuldade para aprovar um cliente pela National. Quando a gente não consegue aprovar pela National, qual é a primeira empresa que você recorre? Qual é a situação do seu cliente? Tem documento ou não? Tem documento. Tem green card. Green card, eu tentaria Forsters. Por qual? É um produto bom, é uma boa empresa. Eu fiz a minha própria policy com eles, uma das, né? Porque a National também não me aceita, sabe? Por causa do meu benefício em vida. Então, eu fiz a Meritas e fiz Forsters. Hoje, o produto da Forsters, pra mim, ele tá muito mais atrativo. E a outra opção, que talvez eu não iria, respondendo assim, eu faria, tá? Eu não iria pra essa outra opção, que é a Corebridge, não por causa do produto. O produto é muito bom. Mas porque eu não tenho ainda know-how de lidar ainda com a Corebridge, entendeu? Ia ser um processo, pra mim, de aprendizado que ia levar mais tempo, então eu ia ficar na Forsters mesmo. Mas, qualquer uma das duas, depois da National, são muito bons os produtos, enfim. Então, eu iria pra Forsters só por esse motivo, porque a gente já tem mais material de treinamento, só por isso. Tá bom, obrigada. Era Pointer, tá? Outra coisa, galera, vocês que estão aí produzindo mais de 20 mil, tem caso pendente, é bom que você seja Pointer pelo menos de uma outra empresa, tá? Pelo menos, é um plano B. Não deu bom aqui, você aplica em outra e tenta, né? Vai ser difícil, vai ser um processinho. Às vezes gente. Igual quando você aprendeu a primeira aplicação na National. É um processinho, é chato. Mas é necessário. A gente tá running a business aqui. É bom a gente ter opções. Cada vez mais eu sinto essa necessidade. Eu acho que a gente tem que ir se familiarizando. Uma coisa antes também de eu te responder, tá, Nancy? Quando a gente tava na National, duas coisas. Vai ter outra viagem na National ano que vem, tá? Em breve. Visitar a sede da National Life. Vou tentar levar pessoas que não foram esse ano. Então, a gente já vai ter uma data ali. Foi muito legal esse ano. A gente esquiou, a gente aprendeu, teve tempo com o Wonder Rider. Foi incrível. Então, vai ter. Não lembro o que eu ia falar. Fiquei empolgada com a viagem. Ai, gente, essa sou eu. Mas, se eu lembro... Não, você tá falando... Natália, você tá falando aí, eu tô bem aqui, ó. Sem querer me mostrar, mas eu tô aqui, tipo... Brincadeira. Ai, gente, não tô boa da cabeça não, tá? Sorry. Mas então, a gente vai ter a viagem pra National, gente. Vai ser incrível. Depois, quando eu lembrar, eu falo outra coisa que eu ia falar. Nancy, pode mandar a sua pergunta. Tá. Estudando, nós sempre falamos para os nossos clientes que se ele quiser, por exemplo, fazer um termo, ele pode e depois converter, né? Se ele não quiser fazer uma outra, ele pode converter em um IUL. E ele tem 2 anos, não é isso? Para poder utilizar a mesma idade, né? Um recrutado meu, estudando, disse o seguinte, que tem lá dizendo que se ele for fazer essa conversão e utilizando a idade dele,
os 2 anos atrás, ele tem que pagar essa diferença. Aí eu disse, rapaz, vou perguntar, vou só subir a pergunta. Então, eu nunca fiz o processo, mas eu sei que sim, tem que pagar a diferença, tá? Eu nunca fiz o processo. E outra coisa, tá, gente? Quando você vai converter um produto, tem como você converter um termo para um IUL. Mantém o mesmo custo do seguro. As pessoas pensam que é assim, quando você fala de conversion. Eu posso converter para um produto permanente. Eles pensam que eu pago $100 por 500 mil de seguro, aí agora eu vou converter, vou pagar $100 por 500 mil de seguro para sempre. Não é isso que acontece. Essa é uma parte, às vezes, complexa de entender, mas como todo mundo aqui está nesse business, vocês vão entender. Basicamente, a garantia na conversão você paga, vamos dizer que você paga $100 para cada 100 mil de seguro, tá bom? Você pagou $100 por 100 mil de um termo. Aí você vai, daqui 15 anos, você vai converter para um produto permanente, um IUL. Você vai lá fazer um IUL de $500 por mês. Dentro desse IUL que você fez, dessa ilustração, tem 300 mil de seguro. Dentro desses 300 mil, você vai pagar $100 por cada 100 mil, porque lembra que é o valor? Não quer dizer que você vai ter um termo permanente. Não é isso. Você vai estar transformando o seu termo em um produto permanente e o custo do seguro vai ser o mesmo. Então, dentro do termo de 20 anos, você tem até o 15º ano. Dentro do termo de 30 anos, você tem até o 25º ano para fazer uma conversão como essa. Complicado? Vocês entenderam? É complicado. Mas vocês entenderam? Vai entender? O que é que não entendeu? Não, entendi. Mas é porque... É normal os clientes fazerem essa conversão? Eu nunca tive um que fez, não, tá? Mas, o que tem acontecido? Que eu vou... É até bom para quem já tá mais tempo, talvez, essa informação. Eu dei a seguinte ideia para alguns agentes mais antigos. Galera, pega a lista de clientes de vocês antiga, vê lá quem tem termo e tenta vender um IUL. Vê lá quem tem um IUL e tenta vender um termo. O que está acontecendo? Algumas pessoas estão fazendo essa conversão de termo para IUL. E ele, eu não sei qual o processo, tá? Eu nunca fiz, Virginia. Mas foi até o André e a Mel. Eu posso pedir eles para mostrarem, gravar uma aula pra gente. Ele disse que é a coisa mais fácil do mundo fazer essa conversão. Que é tipo assim... E a gente ganha comissão, tá? Do novo produto. Do IUL. Nasceu um IUL, a gente ganha comissão também. Nasceu um termo, ganha também? Não converte de IUL para termo, só converte termo para IUL. Tá. É verdade. Não entendi. Só no aumento, que dependendo do prazo, não ganha mais, né, Natália? Como assim? Calma, não entendi. Assim, se a pessoa quiser aumentar o valor, tipo, depois de um ano de cobertura, aí não ganha comissão naquele... Não, se é o mesmo produto, não. Deixa eu Maria, segura aqui, É um amor. novo Não, produto. aqui a gente tomou banho, amor, Vai tá no vontade de banheiro. fazer outro. Até pra ele ter opção. Exatamente. Não, aí isso sobre a vantagem de fazer outra Tá coisa. no banheiro. Não, É porque eu não não posso no faz rosto. sentido. Enquanto isso, eu Pra vou gente é usar. mais vantagem, com certeza, porque a gente ganha comissão. Segura aí, Mas será que segura aí, para o cliente é mais vantagem? Sempre que você tem um cliente que ele quer mudar o premium recorrente de maneira fixa, ou seja, ele vai estar fazendo isso todos os meses da vida dele, você tem que ligar no National Life Customer Service. Olha, eu tenho essa policy, ela é uma enforced policy, o cliente quer colocar $200 a mais por mês. Você tem como ilustrar para mim como que vai ficar? Aí eles vão te mandar por e-mail, 24 horas, uma ilustração disso. Aí você vai comparar. Se eu fizer uma adicional, esse cliente vai ter isso. Se ele colocar $200 a mais dentro dessa policy, ele vai ter isso. Qual que é a melhor opção? Pra gente, a gente já sabe qual é a melhor opção. Mas a gente tem que olhar o interesse do nosso cliente e ver de fato. Eu vou te falar uma coisa. Dentro da minha própria policy, não foi vantagem eu fazer uma nova. Aí eu tô overfunding a minha policy. Você traz Então, o é case by case. secador? A gente tem que sempre estudar, tá? Entendi. Você sabe um pouquinho. Obrigada. Pode falar. Não sei. Aí você, Cleude, fale. Natália, então, você poderia então colocar essa transição de termo para IUL, porque tem uma cliente minha que está querendo até fazer. Só que, é igual você falou, eles acham que, como ela tem um termo de, tipo, $800 mil, né? E aí ela tá achando que ela vai pagar quase a mesma coisa no termo, no IUL. Só que não, né? Então, por isso que eu teria que fazer para mim ver. O custo do seguro
vai ser o mesmo. Isso numa conversão é garantido. Porém, o valor do premium mensal vai ser diferente. Sim. Eu acabei de pedir a Mel e o André pra gravar uma aula pra gente. Vamos ver quando que eles podem gravar aí. Já pedi. Enquanto a gente tá aqui, já mandei o... Aí eu compartilho com vocês, tá? Tá Porque melhor do que eu aprender pra ensinar é quem já sabe ensinar, né? Vamos pular um step aí do processo. Mas melhor que a conversão também é fazer o combo, né, Nath? Mexendo o cabelo dela e se a pessoa... Pode deixar aqui, não pode deixar, não vou colocar agora, O não. melhor do mundo, gente, é a pessoa ter os dois. Ela tem um Mas mês, tenta não aparecer na até câmera, tá? para, assim, Como é que vai pegar? Igual aconteceu Você comigo. tá Não filmando. longe, É que não. você tá filmando. Eu vem só pra cá, tinha um não. IOL, eu não tinha termo. Pra não parecer que tá Eu filmando. usei, eu né? fiquei 5 anos sem seguro. É. Tive que Aí esperar você 5 filma anos daqui de pra longe, aprovar assim, de aí dá um zoom novo. na televisão. Correndo o pra risco você, de ser rated. Na National mesmo, eu fui rated, assim, absurdo. No entanto, que eu nem aceitei a oferta deles. Porque foi, tipo, ridículo o que eles me ofereceram. Não tinha benefício em vida de nada, o custo altíssimo. Aí eu apliquei na Meritas e na Forsters, fui aprovada em Standard. Então, assim, no meu cenário, se eu tivesse feito então vem combo, vindo aqui mais, pode vir. melhor, eu sei que às vezes, né, Pode. os nossos clientes lindos não conseguem Esse entender a filme, importância. Mas, assim, o nosso papel, o melhor cenário é tentar mostrar esse benefício e a melhor estratégia financeira para ele é essa. Mas, olha aí, de novo, há um caso, 6 anos, 7 anos atrás, eu queria um IOL sem seguro se tivesse esse jeito, para o meu dinheiro acumular mais. Essa era o meu objetivo, que eu buscava isso. Que bom, né? Que o IOL já vinha ali. Você começou a falar e parou. Se você tivesse um combo, você poderia acessar, por exemplo, só o termo e manter o seu IOL, era isso que você queria dizer? Ou então acessar o IOL e manter o termo, eu poderia optar qual claim que eu iria abrir, né? E manter um seguro ativo. Eu fiz... Desculpa. Pode falar, Maru. Não, que a minha cliente, ela fez um IOL bem baixinho, de $150, aí deu uma cobertura bem baixa também, 200 e pouco. Aí, quando eu fui entregar a policy, eu falei com ela do termo, e que já dava uma cobertura maior, de 400, por um valor bem pequenininho, que era melhor, porque aí ela tem a cobertura dos dois, e se precisasse, ela acionava o termo e continuava com o planejamento. Aí, além deles terem aprovado ela no termo também, eles aumentaram a oferta dela. Ofereceram até 2 milhões no IOL dela, de cobertura, se ela quisesse aumentar. Isso já está aprovado e tal, foi uma Tá bom? Pra mudar? Pra virar? Eu fui entregar o termo com essa outra proposta pra Ou ela. não tá ligado? De aumentar o IOL. Tá ligado? Ok, a coisa? Sim. O fogão, tá ligado? Foi alguma questão mais, senhores e senhoras? Aliás, senhoras, não tem nenhum senhor mais entrando. Eu queria perguntar sobre, você perguntou assim, se o cliente dela tem documento ou não. Se não tem documento, qual outra empresa que a gente pode estar usando? A Ameritas é sem documento? A Ameritas é feita sem documento com algumas restrições. Ela não é tão flexível e maleável quanto a National. Tem que ter IC number, tem que estar aqui há mais de 5 anos, eu acho. 5 ou 2 anos. Não, acho que então, tem umas Paranauê aí diferentes, mas aceita. Tá. Não precisa tampar, não. Pode deixar aqui. Não precisa tampar, não. Cadê a escova? Natália, só para informação, na plataforma tem, dentro de a escova tá aí, de produto, tem New York Life, leitura da policy, se alguém quiser olhar. Manda lá um link pra gente no grupo, Nancy. Vê se a escova tá aí. Ou pra mim, que eu coloco no grupo, acho que vocês não podem falar no grupo. Tá, aí você pode vir aqui, tá? Ou a gente é o seu? E eu vou mandar também esse PDF aqui agora pra vocês. É isso, pessoal. Acho que cobriu o tema do dia. Muito boa noite. A gente vai ter alguns treinamentos, fiquem ligados aí, adicionais, que não é do MSP. Depois desse tanto de evento que teve minha mente, eu vou trazer aí pra vocês e a gente vai se falando, tá bom? Qualquer coisa está à disposição. Um beijo, boa noite. Boa noite, obrigada. Eu falei